Bem-vindo, José. Muito obrigada pelo seu tempo e a sua disponibilidade de falar connosco. E para começarmos assim a conversa, perguntava quem é o José e qual é a sua relação com a educação? O José, uma licenciado em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico há muitos anos, já há mais de 40 anos, em 78. Um percurso um pouco diversificado, fui querendo fazer várias coisas. Acho que o que é comum às coisas que eu fui fazendo depois da minha licenciatura foi a vontade de ser útil. Acho que foi muito importante, enfim, no meu percurso e nas decisões que eu fui tomando ao longo da vida. Portanto, licenciei-me em 78, comecei logo com atividade docente no Instituto Superior Técnico como assistente. Também dei os meus primeiros passos na investigação nessa altura. Depois fui para a atividade empresarial, para a EDP. Fui engenheiro da EDP no Laboratório Central de Sacavém e depois também no órgão central de tecnologia. E essas etapas da minha vida foram todas elas motivadas pela vontade de ser útil. Portanto, o técnico nessa altura não me satisfazia, porque era uma coisa muito fechada. Hoje, enfim, 40 anos depois, as coisas evoluíram. Depois, quando estive em Sacavém, que era considerado o grande centro de engenharia da EDP, nessa altura um amigo meu até dizia que aquilo era considerado a NASA, não é? A NASA aqui no Não. quarteirão da Alameda. Ou do carregado, aquilo, por acaso não era carregado, é em Sacavém, ali em Sacavém. Depois também não era uma coisa que me satisfizesse totalmente, e fui parar, tive ainda um ano e tal no órgão central de tecnologia, que era um órgão de staff da administração, certamente a fazer coisas menos interessantes do ponto de vista da engenharia pura e dura, mas muito mais interessantes e motivadoras do ponto de vista da utilidade do que eu estava a fazer. Depois houve uma oportunidade de fazer o doutoramento no Imperial College, em Londres. Fui financiado pela British Telecom e fiz isso, nunca hesitei a fazer. Depois regressei a Portugal, assim que acabei o doutoramento, com uma vontade muito grande, mais uma vez, de ser útil. Mais uma vez uma decisão que foi claramente orientada pela minha vontade forte de ser útil, e portanto podia ter ficado na British Telecom em Inglaterra, podia ter ido para os Estados Unidos, mas nada disso era suficientemente motivador para mim. Portanto, mais uma vez, o ímpeto da utilidade trouxe-me de volta a Portugal, sabendo que o país não me daria as coisas que eu gostaria de fazer. Portanto, não era surpresa para mim, mas com uma determinação muito grande de as construir. No fundo, de construir as coisas que eu gostasse de fazer e que mais uma vez me fizessem sentir útil. Comecei a minha vida académica, normal, como muitos outros começam pelo mundo fora, como professor auxiliar, na minha casa, que é o Instituto Superior Técnico. Considero a minha casa a casa da minha vida e enfim, espero estar aqui até ao fim da vida. Embora tenha estado dentro e estado fora várias vezes, mas é aqui que eu me sinto bem e obviamente tenho um orgulho muito grande de estar aqui. Portanto, comecei a vida e comecei também do zero. Um pouco diferente do que era normal. Não me encaixei num grupo de investigação, não quis ter professores auxiliares catedráticos a mandarem em mim, não quis ter o abrigo
da hierarquia académica mais consolidada a tomar conta de mim, olhar para mim, não quis, filo sozinho e construí o meu grupo absolutamente do zero. Pronto, e ao longo dos anos fiz aquilo que eu acho que é normal fazer-se, sobretudo o que é normal fazer-se nas referências que eu nessa altura já tinha, que eram referências que estavam no mundo. Nunca me preocupei muito com referências que eu via aqui à minha volta em Portugal, pura e simplesmente porque não eram as referências melhores que eu podia encontrar no mundo. E aí fez o seu grupo de investigação, é esse centro de investigação? Portanto, ao longo da vida fui dando nomes às coisas. E, portanto, criei um grupo de investigação e chamava-se o Grupo Integrated Circuits and Systems Group, em inglês. Portanto, o Grupo de Circuitos e Sistemas Integrados. Ok. Mas o que era isso? Era eu. Não era mais nada. Não tinha estatutos, não tinha capital social. Não, eu era professor do técnico, um jovem professor nessa altura, a começar a minha vida académica. E resolvi pôr-me a mim próprio um nome, o Integrated Circuits and Systems Group. E depois esse grupo foi crescendo, quer dizer, foi crescendo como? Atraindo alunos que quisessem fazer a parte final do seu trabalho académico na licenciatura. Na altura ainda era a licenciatura 5 anos, depois o mestrado 2 anos e depois o doutoramento. Depois que quisessem fazer o mestrado comigo também e depois o doutoramento. E pronto, mais uma vez, não é preciso ter pedra e cal à volta, não é preciso ter um telhado, não é? É a atividade normal. E depois sei que houve patentes, sei que houve uma empresa, como é que isso vem na linha desse tempo? Portanto, o que é que eu fiz? Fiz aquilo que era suposto qualquer pessoa que desenvolver a sua atividade académica fazer a nível internacional. Alunos, o desejo de publicar, procurar publicar nas referências certas a nível internacional, apoiar o desenvolvimento científico dos alunos desde a licenciatura até ao doutoramento. Portanto, nessa altura, num período de 10 anos, eu doutorei, se a memória não me falha, completaram 12 programas de doutoramento comigo, creio que 20 ou 25 mestrados em 10 anos, portanto era de facto muito intenso. E como é que isso se processava? Muito naturalmente, alunos que estavam no técnico faziam a sua licenciatura, depois tinham o objetivo de fazer o mestrado, olhavam à volta, procuravam o professor que eles achavam que lhes seria mais interessante para aquilo que eles queriam fazer, aceitavam a responsabilidade da orientação, da tese que tinham a fazer, tese de mestrado, depois tese de doutoramento, normal. Do lado do professor, o que havia era a preocupação de os guiar no desenvolvimento do conhecimento e do conhecimento avançado, sobretudo quando se fala do doutoramento, procurar estar verdadeiramente na vanguarda do conhecimento, e depois ir encontrando as formas mais diversas de poder financiar essa atividade, de poder arranjar bolsas para os alunos serem suportados financeiramente, para poder ter financiamento para comprar equipamento, para ter financiamento para comprar livros, ter financiamento para fazer viagens, ir a conferências, etc, etc, etc. Portanto, essas atividades têm que ser feitas, portanto, os laboratórios têm que ser equipados, tem que haver uma preocupação de... Hoje é muito diferente, com o acesso à internet é muito diferente, nessa altura não havia, mas uma preocupação de dar oportunidade de acesso às referências bibliográficas mais relevantes e mais interessantes que se encontrassem no mundo, depois a participação em conferências, etc, não é? E isso levou-me também a encontrar as soluções para depois ter o financiamento necessário para suportar essas atividades.
E tudo isto continua a ser à volta do Integrated Circuits and Systems Group, que não era mais nada que o nome, um carimbo que tinha dado a uma coisa que eu queria fazer. Ok, então eu vou passar às perguntas, porque a sua apresentação não terminaria, portanto, vamos, porque É verdade. é muito longa. É verdade. Então já lá vamos ao que talvez ficou por contar. José, falávamos agora recentemente e José dizia que acha que produzir conhecimento científico, portanto estudar, avançar com a ciência, não é tão diferente de criar uma startup. Porquê é que diz isto? Em que modos é que são semelhantes? Bom, vamos lá ver, é diferente. O que eu procuro dizer é que, do ponto de vista do processo de uma atividade e da outra, não é fundamentalmente diferente. E procuro estabelecer essa analogia para que possa ser, pelo menos no contexto em que eu procuro agora desenvolver atividade, não atividade, mas expor os alunos conceitos de empreendedorismo, sobretudo de empreendedorismo de base tecnológica. Portanto, no Para dar aqui fundo... uma adenda, portanto, o José hoje é professor no técnico e tem uma aula de empreendedorismo aos alunos que estão a sair do curso do técnico, portanto, já na fase final do curso. Vamos lá ver, ao longo da minha carreira no técnico, eu dei, enfim, seguramente mais de uma dezena de cadeiras e fui responsável por mais de uma dezena de cadeiras. Essas cadeiras foram sempre na minha área científica de interesse, portanto, ligadas a aspectos da eletrónica, da microeletrónica, etc. Mais recentemente, nos últimos 3, 4 anos, interessei-me mais pela componente de empreendedorismo, que é obviamente completamente diferente da forma como as cadeiras mais tradicionais, as disciplinas mais tradicionais são ensinadas. E, portanto, mais uma vez, essa analogia é, enfim, no âmbito académico, obviamente, a ideia do doutoramento é uma ideia muito, penso eu, que é razoavelmente conhecida, consensual, sabe o que é que tem que fazer, etc. Do ponto de vista do empreendedorismo, penso que não é ainda tão bem conhecido o que é que isso representa. Aliás, quando se diz empreendedorismo, o que é que isso é, não é? Quer dizer, o que é que isso é? Como é que eu posso fazer empreendedorismo? Os alunos dizem assim, como é que eu posso fazer empreendedorismo? E o empreendedorismo, na minha opinião, tem sobretudo a ver com uma atitude perante as coisas e perante a vida. Bom, ora bem, porque é que eu digo isto? Primeiro, começando pela questão do doutoramento. O propósito do doutoramento na hierarquia de construção de conhecimento académico, portanto, uma hierarquia que tem muito simplesmente 3 níveis, o nível da licenciatura, em que se aprende um bocadinho de muita coisa, portanto quer dizer que não se aprende quase nada. Depois, quando se chega ao nível de mestrado, afunila-se o scope de conhecimento, ou seja, já não se está a aprender tudo, só se aprende uma parte daquelas coisas, mas aprende-se em mais profundidade. Portanto, quando se faz o mestrado, pelo menos é esperado que as pessoas estejam próximo ou estejam na frente do conhecimento, conheçam aquilo que se chama o state of the art. Enquanto que na licenciatura não, por isso é que a licenciatura é comum ver-se livros os chamados textbooks, não é? Que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos, etc. Não é? Portanto, é conhecimento de sempre. Mas que é a base. Exatamente. No mestrado, não. Portanto, se uma pessoa faz um mestrado em comunicações móveis, naturalmente o que se espera é que esteja a par e conheça o state of the art knowledge na área das comunicações. É o melhor que se faz, esse state of the art é o melhor que se faz pelo mundo, não é? Portanto, é o que é. É o que se espera do mestrado, não se espera mais do que isso, não se espera que se invente nada. Não quer dizer que não possa excepcionalmente aparecer uma outra situação, mas não é esse o propósito, é preciso perceber isso, é preciso perceber a hierarquia académica. Ora bem, depois a hierarquia académica afunila no fim.
e é o doutoramento. E o doutoramento o que é? Aí é só encontrar a agulha no palheiro. Portanto, já não se... Tudo o resto deita-se fora e foca-se numa coisa e procura-se aí avançar o conhecimento que nessa altura existe sobre essa agulha no palheiro. Portanto, o espaço de conhecimento afunilou completamente, não é? No fundo ficando num assunto, não é? A profundidade desse conhecimento é levada ao ponto de que tem que se contribuir para o progresso, para o desenvolvimento do conhecimento. Portanto, tem que se avançar o state of the art knowledge. Mais ou menos de uma maneira muito simples, é assim. Ora bem, como é que isso é feito? Mais uma vez, procurando explicar isto de uma maneira muito simples. O doutoramento tem fundamentalmente 3 fases. Tem uma primeira fase que é identificar o problema. Portanto, o que é que se vai fazer? Qual vai ser o objetivo do doutoramento? Ora bem, isso começa-se, portanto, atiramos para um espaço de conhecimento, e depois o que se tem que fazer é navegar nesse espaço de conhecimento para encontrar as coisas que ou não estão feitas ou não parecem ser suficientemente bem feitas. É esse trabalho de procura das coisas que não estão feitas ou que parecem que não estão suficientemente bem feitas e, portanto, podem ser melhoradas, que define aquilo que se chama o problem statement do doutoramento. Ou seja, é aquilo a partir do qual vai ser encontrada a solução. E entra-se na segunda fase do doutoramento, que é trabalhar na resolução desse problema. Portanto, o problema está identificado e agora vai-se trabalhar na resolução do problema. Vai-se avançar. Vai-se avançar. Vai pesquisar, vai-se procurar soluções. Claro. Repare, por exemplo, quando eu fiz o doutoramento há 30 e não sei quantos anos atrás, não havia internet. E como é que se pesquisava o espaço de conhecimento? Lendo desalmadamente. Lendo o quê? Papers, não é? Artigos publicados em papel, não é? Não havia internet, não era nada digital, ou livros, etc. E, portanto, é ler. E era nessa leitura, e normalmente havia uma métrica, dizia que a bibliografia que depois tinha que apresentar no fim da tese tinha que ter 200, 300 referências. Se não tivesse 200, 300 referências, achava-se que não tinha havido o esforço suficiente para, de facto, no mundo, conhecer e identificar esse problema. E havia uma preocupação que era no mundo. Na realidade, era importante, nessa altura, que o doutoramento de facto contribuísse de alguma forma para avançar o conhecimento. Estávamos aqui e tinha que se dar um passo em frente. Bom, depois dessa fase da solução, portanto, em que se vai fazer aquilo que se achou que se podia fazer, não é? Achou-se que se podia fazer, portanto, vai-se fazer, vai-se desenvolver, vai-se experimentar, vai-se validar, enfim, essas coisas todas. E depois, a terceira fase é escrever. Pronto, escreve-se a tese. Tipicamente era assim. O meu doutoramento foi um bocadinho menos do que 3 anos, mas tipicamente era assim. Era ler para se conhecer o state of the art no mundo, identificar-se aquilo que o state of the art não resolvia. Portanto, no fundo, identificar essas oportunidades de encontrar problemas, depois resolver o problema e depois comunicar que se tinha resolvido o problema. Ora bem, como é que isto, portanto, há um processo, começa-se e acaba-se.
E o José quase me dizia que era quase um ano, um doutoramento de 3 anos, quase que podíamos fazer o equivalente isso a anos, não é? Portanto, o primeiro ano você pesquisa o problema, o segundo ano você procura a solução e a terceira você cria, não é? Portanto, aqui Eu na altura, depois até quando regressei a Lisboa, porque aqui em Portugal, agora não sei muito bem como é que era, eu quando comecei a orientar programas de doutoramento, eu tinha a preocupação de que de facto os alunos conseguissem fazer o seu doutoramento em 3 anos. Porque era típico, e ainda hoje é típico aqui, fazer-se em 5 anos, 6 anos, etc., vai-se fazendo. E quando eu dizia que eu tinha feito o doutoramento por acaso até fiz em 2 anos e meio, não é? Eu estou a dizer isso à Sofia, se à sua volta houve que o doutoramento é feito em 5 anos, 6 anos, e se alguém lhe diz que o doutoramento é feito em 2 anos e meio, a Sofia é bem educada, é muito simpática, não me diz isso, mas pensa, este tipo fez um doutoramento de treta, não é? Não, eu acho que você ganha uns prémios lá em Londres. Não, mas pensa isso, não é? Quer dizer, se à sua volta, no espaço de referência que tem à sua volta, cá está a questão das referências, é 5 anos, 6 anos, não é? Se alguém lhe vem dizer que fez o doutoramento em 2 anos e meio, diz, é uma treta. Ora bem, eu costumava fazer aos meus alunos umas continhas muito simples. E as continhas é assim, no mínimo, se a Sofia trabalhar 12 horas por dia, 12 horas por dia, no mínimo, e trabalhar num ano 360 dias, ok? E multiplicar por 2 anos e meio, se a Sofia fizer essa conta, 12 horas por dia, trabalha num ano 365 dias. Portanto, quer dizer que não há fins de semana, não há férias, não há essas coisas muito importantes na vida, não é? São muito importantes na vida. Multiplica isso por 2 anos e meio e vai chegar a um número que anda à volta das 10 mil horas, que é normalmente a carga de trabalho do doutoramento. É evidente que se a Sofia pegar em 10 mil horas e fizer as contas ao contrário, e disser assim, não, a gente só trabalha 8 horas por dia, fica muito cansado, portanto não se pode trabalhar mais do que 8 horas por dia. Se trabalhar só 5 dias por semana, porque está muito cansadinha, e no sábado e no domingo tem que ter os fins de semana. Se não trabalhar um mês de férias, mais os outros meses, os dias dos feriados, etc, etc. Ou seja, se a Sofia espalhar essas 10 mil horas por aquilo que se entende que é aquilo que as pessoas têm que trabalhar, porque não podem trabalhar mais porque ficam muito cansadinhas, é evidente que vai dar os 5 ou 6 anos. É evidente. Ok? É evidente. Bom, ora bem, as referências que eu tinha e as referências que eu construí a nível internacional, não havia fins de semana, nem férias, nem nada. Aliás, isto passou-se comigo e é o que eu via passar à minha volta. Era um trabalho, eu trabalhava 14 horas por dia quase, não é? E na realidade trabalhava quase um ano inteiro. O José preparava-se para fazer então este paralelismo, não é? Entre fazer um doutoramento e criar uma startup. Ok. Bom, portanto, no doutoramento, só para recapitular, 3 fases: a identificação de um problema, a resolução desse problema, a comunicação desse problema. Numa startup, uma startup o que é que é? É uma empresa. A empresa tem que vender coisas. Se a empresa não conseguir vender, não é nada, não é? Portanto, a empresa tem que vender coisas. E, portanto, a empresa vende um produto ou um serviço ou combinação dessas coisas. E, portanto, se vende, quer dizer que tem que haver alguém disponível e interessado em comprar e pagar. Sejam pessoas, sejam empresas, etc. Bom, ora bem, só há pessoas interessadas, ou companhias, empresas interessadas em comprar, em pagar, se aquilo que eu tiver que puder vender for interessante para as pessoas, porque as pessoas não são tontinhas da cabeça, nem as empresas são tontinhas da cabeça e, portanto, não vão gastar dinheiro para comprar coisas que não lhes interessam absolutamente nada. Bom, portanto, isto para dizer o quê? A empresa tem que identificar alguma coisa que seja interessante, seja necessária, resolva um problema para as pessoas ou as empresas comprarem. Cá está a identificação do problema.
Agora, a questão é, onde é que se identifica a novidade desse problema? Ora bem, isto depende das referências que tiver. Porque a Sofia tenho a certeza que todos os dias tem novas ideias e diz assim, olha, tenho uma nova ideia, tenho uma ideia inovadora. Ok, claro, todos nós temos. Mas inovadora aonde? No espaço de conhecimento da Sofia. Não é? É perfeitamente legítimo. A Sofia está a fazer uma coisa qualquer, tem um seu espaço de conhecimento e lembra-se, olha, isto é novo. Bom, e o grande problema e o grande desafio é exatamente isto. Porque se esse espaço de conhecimento ou de necessidade da ideia, do problema que se identificou, for um espaço pequenino, quer isto dizer que a startup está a endereçar um mercado pequenino. Se esse espaço for o espaço do mundo, quer dizer que a startup pode endereçar o espaço do mundo. Ora bem, é por isso que eu, nesta cadeira de empreendedorismo que eu tenho, a coisa que eu insisto muito é que quando os alunos, no processo de encontrar uma ideia, pensar uma ideia num problema, etc., eles têm que ter o instinto de pensam que encontraram um problema e imediatamente vão à internet procurar encontrar quem no mundo está a fazer coisas semelhantes à ideia que eles tiveram. Porque esta ideia de se pensar que uma startup faz uma coisa que mais ninguém pensou no mundo é um bocado tontinha da cabeça, na minha opinião. Não quer dizer que aconteça, e quando acontece é evidente que se houver todas os ingredientes necessários para ter sucesso, pode ser um sucesso astronómico, mas normalmente não é assim. E eu costumo dar muitos exemplos para as pessoas perceberem isso. A Nokia não inventou a Apple não inventou telemóveis nenhum. Não é? E, no entanto, a Apple trouxe para o mercado o iPhone e ganhou. Nessa altura, quando a Apple entrou no mercado dos telemóveis, o grande líder mundial de telemóveis era a Nokia finlandesa, que tinha 30 e tal % do mercado mundial de telemóveis. E nessa altura acreditava-se que a Nokia era imbatível. A Nokia não inventou telemóveis absolutamente nenhuns. Quem inventou o telemóvel foi uma empresa norte-americana, que era a Motorola. E, portanto, quando a Nokia entrou com telemóveis no mercado. E portanto, o que é que a Nokia, o que é que a Apple, a Google não inventou os search engines, os motores de busca? Quando a Google foi criada e a startup foi criada, já havia não sei quantas startups a desenvolver e a ter ideias de motores de busca. Quando o YouTube foi criado, o YouTube não inventou o streaming. O que é que elas fizeram bem? O que é que essas empresas fizeram bem? Executar, depois foram ao ter... espaço do que é que havia, foram ao espaço do que é que havia, não é? Pegando no que você está a dizer, foram ao espaço do conhecimento que existia e é uma forma de entregar um valor melhor. Perceber o que é que estava a ser bem feito, o que é que não estava a ser bem feito, o que é que não estava a ser feito de todo. E procurar, nesses espaços, fazer o posicionamento. Quando se fala, essas teorias todas do posicionamento competitivo, são coisas complicadas. Eu procuro muito, junto com os meus alunos, eu procuro muito desmistificar estas coisas. É evidente que eu podia passar horas em frente deles a falar dessas coisas mais complicadas, que lhes entravam por um ouvido e saía por outro, eles não percebiam rigorosamente nada Ainda daquilo. estamos a falar, lá está, do problema, solução e comunicação desse problema, não é? Portanto, tem que encontrar um problema. Okay. E esse trabalho de pesquisa, de ir para a internet, porque aquela ideia de dizer assim, que infelizmente é demasiado comum nos alunos que eu tenho aqui em empreendedorismo. Eu estou a falar de alunos que estão já no 4º, 5º ano de engenharia eletrotécnica de computadores, engenharia aeroespacial, etc. Portanto, é Portugal, Lisboa. Sabe o que é que eu lhes digo? Eu não sei o que é que isso é. Porque eu digo, isto não existe em Portugal ou não existe em Lisboa. E eu digo, o que é que isto é? Não sei o que é que isso é. Está a perceber? Não existe o mundo. O José... Mas sabe porque é que isto é muito importante? Porque as referências não podem estar aqui. Porque se as referências estão aqui, o que é que acontece? Repare, se alguém dissesse, olha, eu vou fazer aqui uma coisa, vou fazer uma startup
porque aqui em Lisboa não é feito, ou em Portugal não é feito. Eles até arranjaram inspiração a alguns no mundo, mas não dizem nada a ninguém, não é? Mas em Portugal é feito. Portanto, o que é que vai acontecer? Vão endereçar um mercado que é o tamanho de Portugal e vão ser o quê? Pequenos, para toda a vida. Toda a vida. Se houver a determinação de procurar referenciar essa ideia, essa inovação, o que é que for, no mundo, e depois houver a ambição, a capacidade, etc., é evidente que faltam muitas outras coisas, eu sei. Mas se a referência estiver no mundo, pode chegar ao mundo. Se a referência estiver sempre cá em baixo, não se passa de cá em baixo. E aí... Ora bem, diga. Portanto, essa questão da identificação do problema, aquilo que se chama o posicionamento competitivo, não é mais do que isso. É ver o que é que os outros que já cá estão fazem e como é que eu vou entrar no mercado para encontrar um espaço que é o meu espaço, ok? Bom, é a identificação do problema. Depois tem que resolver o problema. Portanto, não basta apenas dizer o que é que vai fazer, tem que ser capaz de dizer como é que eu vou fazer. Ora bem, aqui também é curioso que os alunos com que eu tenho, e não é um problema de agora já, é muito fácil dizer. Quer dizer, estamos aqui os dois a conversar e eu dizia, Sofia, há aqui um grande problema. Nós temos que levar pessoas à Lua. E atualmente demora-se muito tempo a levar pessoas à Lua. Vamos fazer um foguetão, leva uma pessoa à Lua num dia. Ok? A Sofia não sabe mais nada, nunca ouviu falar de foguetões e tal. Acredita em mim e diz, este tipo sabe o que é que vai fazer um foguetão para... O problema depois é que eu não fazia a mínima ideia como é que ia fazer o foguetão que levava as pessoas à Lua num dia. Portanto, está a perceber? É muito fácil dizer. É muito fácil dizer. Vender sem entregar, não é? Portanto, vende-se bem, mas depois não entrega. Não, claro, o dizer. E aqui depois há ramificações brutais, não é? As coisas o valor dos comentários, quer dizer, toda a gente fala de tudo e mais alguma coisa, quer dizer, toda a gente fala de coisas que não sabe absolutamente nada, a gente sabe isso. Não se consegue perceber o valor do conhecimento associado àquilo que se diz. Porque não é possível confrontar pessoas que dizem coisas com o conhecimento que têm ou a falta dele para fazerem aquilo que diz. Percebe o que é que eu quero dizer? É muito fácil dizer, muito fácil dizer. O problema é que se não for capaz de fazer, e fazer bem, e fazer de uma forma competitiva, e produzir de uma forma eficaz, etc, 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 a ideia que é transmitida em palavras, fica onde? Fica nas palavras. Ok, e aí, só para acabarmos aqui a nossa comparação entre uma empresa e um doutoramento, né? Nesta produção de conhecimento. Do ponto de vista de processo, portanto, repare, na empresa começámos com a identificação de um problema, depois tem que haver a capacidade de resolver esse problema, ok? E resolver com um conjunto de características que são conhecidas, aquilo, o Product Market Fit. Não é? O Product Market Fit. O que é o Product Market Fit? É o alinhamento daquilo que são as características que estão num produto e aquilo que são as necessidades do mercado para que esse produto se destina. Não é? É por isso, quer dizer, se qualquer ideia brilhante de um cientista que faz um projeto fantástico no laboratório, se pudesse transformar numa startup, não é? E não havia problema nenhum, isto era um país de startups, tínhamos não sei quantos cientistas, não sei quantas startups e ótimo, não é? O problema é que eu posso resolver um problema, fazer um projeto fantástico no laboratório, não é? Mas estou interessado em quem? Estou interessado em mim. Não estou interessado no mercado. Não faço a mínima ideia. E, portanto, é por isso que quando se faz a translação entre o conhecimento e a economia, não é? Os problemas que a gente ouve falar todos os dias, a translação, de valorização económica do conhecimento, é muito simples, quer dizer, eu só consigo valorizar economicamente o conhecimento se conseguir
ter do lado da economia quem esteja disposto, interessado a pagar o conhecimento que eu tenho, não é? Porque se eu produzo um conhecimento fantástico, não é? XPTO, mas se a economia não tiver interesse no meu conhecimento, não tiver um problema que seja resolvido pelo meu conhecimento, etc., porque é que a economia vai pagar o meu conhecimento? Não é? E acha que é aí que há muitos dos problemas. Portanto, fala-se muito de, sim, temos boas universidades, as pessoas produzem, estudam, mas depois não se consegue tornar isso numa empresa, não é? Não se consegue tirar esse conhecimento para produzir valor. Acha que é essa pesquisa do estado, ou seja, há uma pesquisa pelo estado do conhecimento atual, mas depois não há uma pesquisa do que é que o mercado precisa e adequar. Acha que é aí? Claro, claro. É fundamental. É fundamental. Portanto, a analogia do processo de doutoramento é problema, solução, comunicação. Startup, identificação de um problema, mas é um problema que não é o problema do doutoramento. Porque o problema do doutoramento é identificar. Não há nenhuma necessidade aqui é que é preciso perceber. Portanto, uma coisa é a analogia do processo, outra coisa é o conteúdo do processo. Quando eu identifico um problema de conhecimento, as referências, o espaço onde eu encontro esse problema é outro conhecimento, não é economia. Não são pessoas que querem ter aqueles problemas resolvidos, empresas que querem ter. Não, é conhecimento. E por isso quer dizer que podemos fazer coisas brutalmente especulativas. Eu fiz um doutoramento. E aquilo que eu fiz e depois a atividade científica que eu desenvolvi a seguir ao meu doutoramento foi reconhecida pelos meus pais a nível internacional. Acredita em mim, Sofia. Na atividade depois empresarial que eu tive e a startup que eu criei, nada daquilo que eu fiz no doutoramento foi útil. Ou seja, tudo aquilo que eu fiz no meu doutoramento, os papers todos que eu escrevi, os doutoramentos depois que eu apoiei, os prémios que eu recebi, etc., do ponto de vista da economia, o interesse daquilo era quase zero. Não sei se percebe isso. Estou, portanto, aí, ou seja, são dois mundos diferentes, não é? Uma pessoa pode ser muito boa noutra e pode não estar preparada para o mundo Não é real, uma questão não de é? ser boa, não é uma questão de ser boa, não tem nada a ver com isso. Não é boa, são approaches são abordagens diferentes, são Não, abordagens que têm que ser é diferentes, não é? Tem razão, não é a ser bom. referenciação das coisas. Então, mas É a aí, referenciação das coisas, não é? O problema, portanto, na vida científica, a referenciação das coisas é o conhecimento em geral. E o que é importante? É publicar, é comunicar, essas coisas todas. Não há nenhuma preocupação de saber se alguém paga um euro ou 10 dólares ou o que for por aquilo. Não há. Não é? A referência, os incentivos publica, depois se publica é reconhecido, depois progride na carreira, etc, etc, etc. Não tem nada a ver com a economia. Zero. Não há nada do mundo económico, da vida, não é? Da vida, das necessidades das pessoas, etc., que seja relevante para aquilo. Nada. Uma startup não pode ser assim. Uma startup, a preocupação tem que ser resolver problemas de pessoas ou de empresas. Porque são as pessoas ou as empresas que depois poderão estar interessadas em pagar aquilo que a startup faz. José, e você teve sucesso nos dois mundos, portanto, não é? Portanto, José foi... Sofia, imagine que eu diz, olha, fiz uma startup, identifiquei aqui um problema brutal na mobilidade. Não é? Mobilidade. Andei a estudar as soluções da mobilidade e então já identifiquei todas. As pessoas ou andam a pé, ou andam de burro, ou andam de bicicleta, ou andam de trotinete, ou andam de triciclo com 3 rodas, 4 rodas. Mas olha, eu identifiquei aqui os problemas em todas elas. E agora tive aqui uma ideia fantástica, vou aqui fazer um carro de 8 rodas. 8 rodas.
E mais, e sabe uma coisa? E o carro até anda sob o eixo vertical, faz aqui voltas, até anda de lado, até faz coisa e tal. Fantástico, uma engenharia fantástica. Eu chego à Sofia e digo, olha, está interessado nisto? E a Sofia diz, não tenho interessado nisto absolutamente nada. Portanto, tive conhecimento para fazer, não é? Eu achei que tinha identificado um problema, não é? Sobretudo era um problema que era motivado pelo meu interesse de fazer estas coisas todas, estas engenhocas todas, mas não tinha tido a preocupação de saber o que é que o mercado queria. Eu quando eu produzo científico, faço produção científica, eu não tenho preocupação nenhuma de saber o que é que as pessoas que eventualmente vão ler aquilo que eu quero, querem. Okay. Não produzo, escrevo. Nessa parte da solução, não é? Quando estamos a pensar na solução, lá está, o processo académico é interno, o processo numa startup de solução é muito com o mercado, portanto temos que ir falar com outras pessoas. São mercados diferentes, o processo académico não pode ser interno, tem que ser aberto ao mundo também. É verdade. Tem que ser aberto ao mundo. Sim, com o que está a fazer, com as referenciações do conhecimento. Só que o alinhamento dos interesses é completamente diferente. É exatamente, na minha opinião, é exatamente o mesmo processo, é problema, solução, comunicação. E na startup é a mesma coisa. É problema, solução e venda. É curioso esta questão que obviamente os cientistas isso dizem que não vendem, credo, nem pensar nisso, isso é uma coisa horrorosa, não é? Mas comunicar é vender. Quando eu escrevo um paper, não é? Um paper, ou se a Sofia escreve um artigo num jornal, ou não sei o quê, está a comunicar. E até pode não receber nada por isso. Mas o que está a fazer é vender. O que é vender? Vender é fazer, é ter a ambição, crer que aquilo que a Sofia fez e que está a comunicar seja usado por outros. Não interessa se paga ou se não paga, percebe? Portanto, mais uma vez, a analogia daquilo que acontece no mundo académico. Portanto, eu quando escrevia papers, e eu escrevi muitos papers, eu na realidade tinha a ambição, não sei se fiz bem, se fiz mal, mas tinha a ambição de que aquilo que eu estava a dizer que tinha feito fosse lido e utilizado por aqueles que me iam ler. Da mesma maneira que eu lia e utilizava aquilo que outros tinham feito. Não é? Portanto, eu quando estava no meu processo académico de desenvolvimento científico, eu lia aquilo que outros fizeram. Eu conhecia aquilo que eram os meus deuses do conhecimento. E o que é que eu queria? Eu quero ser como eles. Eu quero ser como eles. E, portanto, eu quero ter a ambição de ser capaz de publicar para que outros, pelo mundo fora, conheçam, usem, etc, etc, etc. É evidente que se a minha ambição for pequenina, olha, vou escrever aqui para o jornal ABC ou para o jornal XPTO, não sei o quê. Okay? Quem é que me vai conhecer? Ninguém. Porquê? Porque só me vai conhecer quem ler o jornal XPTO ABC, que é a freguesia onde eu moro. E aqui, então, pergunto-lhe uma coisa, e o José fala da importância de ter boas referências, não é? Portanto, que devemos sempre de procurar os melhores. Fala-nos um bocadinho, então, como é que se procura boas referências? Parte de nós, parte do ecossistema onde vivemos, o que é que acham? Olha, é uma boa pergunta. Como é que a Sofia tem uma ideia, ok? Tem uma ideia. Como é que a Sofia procura as boas referências para a sua ideia? Tem muitas opções. Tem muitas opções. Tem de dizer assim, olha, a ideia está na minha cabeça. Na minha cabeça eu tenho uma ideia nova. Ok? E vai continuar na minha cabeça. É a opção. Ou pode dizer assim, olha, já agora deixa-me ver, aqui à volta do bairro onde é que eu vivo, deixa-me cá ver se há aqui alguma ideia parecida. A Sofia dá uma volta pelo bairro, não encontra ideia nenhuma parecida. É ótimo. Aqui o meu bairro não há ideia nova. E pode ficar por aí. E então faz uma coisa, não é? Faz uma coisa, publica,
ou faz uma startup e vai vender no bairro. Ok, e é perfeitamente legítimo. Depois um dia a Sofia diz, mas o bairro é pequenino. Deixa-me agora ir vender no outro bairro. E a Sofia chega ao outro bairro e não consegue vender nada. Porquê? Olha, teve uma surpresa muito grande. Já lá estava uma ideia igual à sua ou melhor que a sua. Não é? Percebe o que é que eu quero dizer? Como a preocupação da Sofia em referenciar a sua ideia foi limitada ao seu bairro. Primeiro, obviamente ninguém conhecia para além do seu bairro. E quando a Sofia se atreveu a ir fora do seu bairro, teve aquela surpresa que era o mais natural que acontecesse de ver que essa ideia, afinal de contas, já lá existia há 10 mil anos atrás. José, mas hoje nós vivemos num tempo que temos a internet, portanto até é mais fácil, o José... Pois é. É mais difícil. Mas pois é, extraordinário, exatamente. Mas o problema é que não há cultura, não há atitude perante a internet. Ou seja, nunca houve no mundo tanta informação e tão fácil acesso à informação como há hoje. Nunca. Sabe qual é o problema? Não há curiosidade para ir procurar essa informação. E sabe porque é que não há curiosidade para ir procurar a informação? Porque se eu, com os alunos que eu sou suposto ajudar a desenvolver culturalmente, desenvolver personalidades, se eu lhes disser, ou se eu aceitar, que a única informação que eles vão procurar é a informação nos PowerPoints que eu usei para dar a aula, não é? E se eu tolerar isso, se eu tolerar que o espaço de procura da informação, do conhecimento, seja limitado a meia dúzia de slides que eu usei para dar uma aula, ok? Obviamente não vai estimular nos alunos a atitude perante e procurar o conhecimento na internet. Então acha que é a curiosidade, José, mas acha que então essa skill para essa é a curiosidade? Não tenho dúvida. Eu nas minhas aulas ando sempre com o meu telemóvel e não estou a fazer chamadas. E os alunos falam em qualquer coisa, e a primeira coisa que faço é vou à internet ver. Eu dou-lhe um exemplo. Há uma praga das apps. Há uma praga. Não percebo porquê, eu estou farto de dizer isso aos meus alunos. Portanto, eu tenho alunos de engenharia eletrotécnica, computadores, de energia, de aeroespacial, etc. E as ideias que ele tem para fazer o projeto de uma startup são apps. Bom, está bem, ok, a decisão é vossa. E eu até lhes costumo dizer a brincar, vocês devem detestar aquilo que andam aqui a aprender há 4 ou 5 anos. Não é? Porque, quer dizer, numa cadeira como esta, vocês têm agora a oportunidade de livremente, não é ninguém que vos diz o que é que vocês vão fazer. Porque toda a educação deles, toda a formação deles, foi formatada com professores a dizerem-lhes o que é que eles iam fazer. Ora bem, a cadeira que eu dou é exatamente o contrário. Ninguém lhes vai dizer o que é que eles vão fazer. O que eu quero é que eles pensem o que é que querem fazer. O que eu quero é que eles pensem como é que usam, ou deixam de usar, o conhecimento que têm, aquilo que andaram a aprender. Porque, obviamente, só assim é que eu sou capaz de estimular a valorização económica do conhecimento. Não é? Interesse, diga. Eu vou interrompê-lo só por causa do interesse do tempo, e aí perguntava-lhe, porque toca aqui portanto, numa área crítica, que olhando só para as skills, não é? E peço-lhe que não pense nos seus alunos, porque estamos a falar para muitos professores e estamos a falar de uma comunidade educativa que se quer reinventar e procura-se muito que espírito, que coisas devemos dar aos alunos de hoje em dia, porque são diferentes, e o José, com a sua experiência desses dois mundos que dominou tão bem, eu pergunto-lhe, era o que me dizia, portanto, que skills é que temos que ter para estas pessoas funcionarem bem neste mundo, não é? Será que é espírito crítico? Será que é curiosidade? O que é que acha a nível de skills? Se calhar não pensando nos seus alunos, mas pensando para a geração da manhã, o que é que nós temos que ter? Espírito crítico, obviamente que sim. Porque quando a Sofia faz uma pesquisa, onde quer que seja, supostamente no mundo,
É preciso ter esse espírito crítico para identificar as coisas boas que estão feitas, e portanto aí não toca, para identificar as coisas que não estão bem feitas, e aí começa a identificar as oportunidades de fazer melhor, ou identificar as coisas que estão feitas, que não estão feitas de todo, e aí é dizer, é aqui mesmo que eu vou fazer a minha startup. Esse espírito crítico tem que haver. É preciso perceber que esse espírito crítico é sempre referenciado a um espaço de conhecimento. Portanto, é por isso que eu insisto nas referências. Eu insisto, eu digo há anos aos meus alunos, nós somos tão bons quanto as nossas referências forem. E aquilo que a Sofia diz do espírito crítico é sobre um espaço de referências. Se a Sofia não tiver um espaço de referências certo, esse seu espírito crítico se calhar não é o mais certo possível. Ora bem, portanto, esta curiosidade, portanto, o espírito crítico e depois a curiosidade, pelo conhecimento. Não é? Portanto, tu estava a dizer assim, eu ando com isto. Os alunos, tem montes de grupos que querem fazer apps. Portanto, ofuscação pelas apps, o ecstasy das apps. Ok. Eu depois pergunto, então e como é que ganham dinheiro? Isto é para fazer uma startup. Pois. Anúncios. Eu digo assim, sabe uma coisa? Não faço a mínima ideia como é que se ganha dinheiro com uma app. Nunca fiz isso na minha vida. Mas sabe uma coisa? Mas isto sabe. Eu ponho aqui How to make money with apps. E sai uma catrefada de coisas, desde a Harvard, o que for. Eu mostro-lhes, eles... Ou seja, o que é que falta? E eu não sei como é que se resolve isso. O que é que falta? Eu tenho uma ideia. Pensei uma coisa. Ok? Essa ideia devia haver um instinto, que é imediatamente, eu vou conhecer essa ideia, vou saber mais sobre essa ideia. Não é? Vou saber mais. Aonde? Na internet. Está cá tudo, Sofia. Acredita em mim. Está cá tudo. Não falta nada. Só que isso dá muito trabalho. Porque eu estou a começar a navegar um espaço que eu não conheço. Portanto, não tem ninguém a fazer uma papinha a dizer agora é assim, e agora é assado, agora é plano. Eles estão formatados para fazer isso. Temos aqui a formatação. Eles estão completamente formatados para fazer isso. E se perguntar uma coisa que não está no slide, acredita em mim, eles não sabem. José, nesta história que o José faz parte, desta mini reportagem, nós falámos com várias outras instituições aqui já em Portugal, como a Academia do Código, a 42 de Lisboa, são projetos que estão a trabalhar muito o Project-Based Learning, não é? Portanto, a colaboração, das pessoas irem procurar challenge-based, não é? De desafios. Acha que isso então... Portanto, o que está a dizer, eu vejo que isto pode ser muito bom, não é? Portanto, isto pode ser um novo caminho. O que eu procuro fazer com, obviamente, um nível de ambição muito mais pequeno, porque é muito contextualizado daqui no enquadramento pedagógico, aqui é exatamente Project-Based Learning. O papel do professor não é estar a dizer aos alunos agora faz isto, faz aquilo, porque se eu fizer isso eu não vou criar independência, não vou criar arroz, não vou criar sonhos, não vou criar nada. José. O papel do professor é estar ao lado e ajudar com a sua experiência, com o seu conhecimento. E já pensaram nisto? E que tal se vocês pensassem nisto? E já viram isto? E etc. Ou seja, ajudá-los a navegar o desconhecido, mas não lhes retirar a responsabilidade de decidir. Isso é que é muito importante. Ninguém vai decidir por eles. Eles é que têm que decidir. E se calhar o nosso sistema de ensino desresponsabilizava a ação própria, não é? Se calhar haveria muito... Sofia, enfim, são problemas muito complexos e eu falo destas coisas e parece que é tudo simples. Eu tenho absoluta consciência que é tudo menos simples.
A Sofia tem filhos? Não. Não tem. Mas está a ver o que é uma criança de 4, 5 anos. Sim. Está a ver? Quer dizer, aquilo é sôfrega de coisas, não é? Sim. Quer dizer, que os pais às tantas nem posso ouvir os meus filhos, porque, oh pai, isto, oh mãe, aquilo, oh mãe, não sei o quê, vão atravessar uma rua e o pai, não atravessas, dá cá a mão, porque eles são ousados, eles estão completamente desformatados, e porque estão completamente desformatados, não há ser mais empreendedor do que as crianças, não há. Não há. O problema é que depois eles começam a ser formatados no sistema educativo e quando chegam ao final desse sistema educativo na universidade, a cabeça deles está completamente empedrecida. Portanto, o desafio aqui é pensar num sistema educativo e também na sociedade, não é? Porque não é só a escola que ensina, a sociedade também, a família também, não é? Mas se calhar aqui pensar num sistema que não mata essa ousadia infantil, não é? Claro, mas depois aqui começa com problemas sociais. Uma sociedade que não tolera o falhanço é uma sociedade que castra o espírito empreendedor. Porque o espírito empreendedor é exatamente isso, é correr o risco de falhar, de não correr bem. Mas aí eu pergunto-lhe, José, nós temos aqui é também um contrassenso, não é? Que é, nós, e se calhar nós em Portugal ou até na Europa, nós olhamos muito para os Estados Unidos, não é? Muitos modelos vêm de lá. Olha, os Estados Unidos aceitam muito bem essa cultura de falhanço. Nós em Portugal gostamos dos Estados Unidos, mas não gostamos de falhar. Como é que é, Claro. como é que é isto? É difícil, não Pois, é? olha, uma boa pergunta, não sei. É difícil, é difícil. Bom, Uma boa pergunta, não sei. fica a reflexão. José, quero mudar aqui o tópico da conversa para uma coisa que já falou, mas no fundo acho que é um problema presente que todos temos e que o José de uma certa forma resolveu lá no seu, não é no seu tempo, porque o seu tempo é hoje também, mas portanto, hoje nós fala-se muito sobre empregabilidade, não é? Das pessoas estudarem e depois estarem cheias de conhecimento, se calhar, de conhecimento de PowerPoint, enfim, agora entrávamos noutra discussão, mas portanto é depois encontrar emprego. O José criou uma empresa, a Shipedia, que teve bastante sucesso, desenvolveu, lá está, esteve na state of the art da sua área, acabou por ser vendida anos mais tarde, teve cerca de 220 empregados em vários continentes. O José criou essa empresa para gerar emprego para as pessoas que estudavam consigo. Exato. E eu acho que parece-nos, não é? Portugal tem sido, muitas pessoas tiveram que emigrar no passado, portanto que às vezes nós não criamos aqui oportunidades internas. Se calhar fala-nos um bocadinho como é que o José vende-se com uma série de alunos talentosos, como é que foi procurar, portanto, como é que a Shipedia nasce? Ela nasce de uma parceria com empresas? Como é Não, que... a Shipedia nasce de uma preocupação. A preocupação que eu tinha de ajudar a encontrar oportunidades profissionais, carreiras profissionais para os meus alunos. Se essa preocupação não existisse, ou seja, se eu dissesse, este problema não é meu, não é? Ou seja, o que é que se passava? Passava-se há 20 e tal anos atrás e passa-se hoje. Portanto, eu sou académico, gosto imenso de estar na academia, faço o meu trabalho científico, enfim, essas coisas todas, e ajudo a desenvolver conhecimento. No meu caso, em particular, era conhecimento na indústria de semicondutores, que é talvez das mais complexas, sofisticadas no mundo. É aquilo que permite fazer estas coisas, os chips. E as batalhas que existem hoje em dia, sim, bastante complexo. Quer dizer, para a Sofia ter uma ideia, num chip, este não, que já tem uns aninhos, mas um chip que está dentro dos telemóveis mais da nova geração, um chip que pode ter que é 1 centímetro quadrado, pouco mais do que 1 centímetro quadrado, há dezenas de bilhões, de milhares de milhões de transistores. Quer dizer, não sei se percebe
Complexo. Em Acho que é complexo. essa coisa complicada chamada transistores, no fundo é uma geometria que se grava, As dimensões mínimas dessa geometria são da ordem dos 10 nanómetros. 10 nanómetros é a milésima parte do micron. Quer dizer, é uma fração do cabelo da Sofia. Portanto, imagine a sofisticação tecnológica de se fazer estas coisas. Bom, e portanto eu, como académico, fazia. O que é que fazia? Eu identificava coisas, tinha as ideias, publicava. Obviamente, para eu fazer isso e fazer em quantidade, tinha alunos, não é? Os programas de mestrado, doutoramento, dão origem a papers, essas coisas todas, e depois esses alunos não encontravam emprego em Portugal. Porquê? Porque não havia na economia portuguesa empresas que precisassem desse conhecimento. Se eu tivesse feito a minha vida académica nos Estados Unidos, por exemplo, provavelmente eu nunca tinha feito empresa absolutamente nenhuma. Porquê? Porque eu fazia exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui em Portugal, na minha vida académica, portanto ajudava a formar jovens, mestrados, doutoramentos, etc. E quando eles acabassem, tinham à porta empresas a oferecerem-lhes emprego para o conhecimento que eles tinham desenvolvido. Aqui não há. Aqui em Portugal não há. Bom, e portanto, não há, e agora começam, que opções é que eu tenho? Bom, uma opção é dizer assim, isso o problema não é meu. As empresas é que são uma porcaria. Não prestam. Não prestam porque não precisam do meu conhecimento. Não é? E a gente ouve muito disso. E portanto, como o problema não é meu, e obviamente ninguém resolve o problema, o que é que acontece? Esses moços não têm emprego em Portugal. A trabalhar nas áreas mais cobiçadas, a trabalhar com alta sofisticação e não há emprego. E aí o José... Ouça uma coisa. Isto é muito simples. Eu tenho uma visão muito simplista, se calhar, até destas coisas. Claro que há ciência, tudo isso, e eu aqui ponho um bocadinho de lado aquilo que é a ciência fundamental. E não quero entrar agora aqui na discussão do que é fundamental, o que é que não é fundamental. Aquilo que eu conheço na minha área, a esmagadora maioria daquilo que eu vou fazer não tem nada de fundamental. É muito mais tecnologia. À volta da ciência tem que haver economia. Quer dizer, que a gente gosta, não gosta, não interessa, mas tem que haver economia, porque é assim, não é? Quer dizer, a vida é assim. A vida, infelizmente... Precisamos de uma conta bancária. Não, infelizmente é assim. Quer dizer, eu para comer tenho que ter dinheiro. Quem produz as coisas que eu como tem que ter dinheiro para comprar fertilizantes. É assim. Quer dizer, não é... No dia em que eu puder pagar a comida que eu como, a casa em que eu vivo, puder pagar com papers, então vamos a isso, vamos desatar a produzir papers. Não é? É tão simples como isso. Portanto, e é preciso perceber isto. Porquê que o problema que deu origem à startup que eu criei não é problema nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou em Taiwan, ou na China? Porquê? Porque à volta do casulo da ciência existe a atividade económica que está ávida do conhecimento mais avançado que essa ciência produz. Isto não existe em Portugal. Não existe em Portugal. Existem poucas exceções em Portugal em que isso acontece. Ora bem, e portanto a questão é quem é que resolve o problema? Quem é que resolve o problema? E é evidente que se nós nos deixarmos estar quentinhos no nosso espacinho, porque não nos queremos chatear muito, ninguém vai resolver o problema. Estamos sempre à espera que o outro é que resolva o problema.
é um bocado também a atitude generalizada que há relativamente aos problemas do nosso país. Todos nós, qualquer pessoa, é capaz facilmente de identificar uma catrefada de problemas que o país tem. E a pergunta é, e como é que cada um contribui para resolver esses problemas? Eu não quero ser exemplo para ninguém, mas acho que enfim, sinto-me razoavelmente confortável a falar destas coisas porque eu na minha vida fiz isso. Eu quando acabei o meu doutoramento em Londres, se eu quisesse continuar a ter uma vida muito catita, não sei o quê e tal, ficava na British Telecom em Londres, ou ia para os Estados Unidos. Não é? Mas não quis, eu quis voltar para o meu país, para fazer o quê? Para ajudar a fazer coisas que eu achava que podia ser útil. E não pus a chorar, o meu país não me dá isto, o meu país não me dá aquilo. Epá, precisas de coisas, atira-te, não chores, atira-te. Como é que Não o é? José, não chorando, se atirou? Explique-me lá como é que foi isso. Olha, boa pergunta, sei lá como é que... Olha, Foi à procura da claro, economia, foi à procura da economia que claro, tivesse à volta do espaço de conhecimento que produzia. claro, claro. E, Foi, e portanto, a Cheap Idea uhum, nasceu para resolver esse problema. empregabilidade. E as pessoas não sabem isso, mas a Cheap ID não foi a primeira solução em que eu pensei para resolver o problema. Portanto, eu tinha um problema. E o problema é, eu preciso de ajudar, eu tenho que contribuir para ajudar a criar uma solução para que os meus alunos possam ficar em Portugal e continuar a desenvolver a sua atividade profissional na área de conhecimento. E eles querem ser chip designers. Eles não querem estar a olhar para tijolos ou para não sei o quê. Eles querem ser chip designers, é o que eles querem ser. Não é? Bom, e portanto eu tentei resolver isso e uma das maneiras que eu tentei resolver é convencer empresas com que eu na altura trabalhava a criarem os centros de engenharia em Portugal. Isso teve quase para acontecer com uma empresa norte-americana. E se isso tivesse acontecido, não tinha havido a empresa, porque eu não estava obcecado com a empresa, não é isso que eu queria. O que eu queria é resolver o problema dos meus alunos. Sentia uma responsabilidade moral enorme para com os meus alunos. E sabe porquê é que sentia essa responsabilidade moral? Porque eu sabia que eu os tinha convencido a virem trabalhar comigo e não irem trabalhar com outro qualquer, porque obviamente lhes tinha dito que era o mundo mais fantástico do mundo e que eles iam aprender coisas extraordinárias e podiam ter uns empregos extraordinários se viessem trabalhar comigo. É assim que se convence, não é? Não é, Sofia? Mas é preciso perceber isto, é assim que se convence. Porque os alunos têm opção. Os alunos têm opção. Porque é que o aluno vai trabalhar com A, não vai trabalhar com C ou não vai trabalhar com D? E se eu conseguia atrair alunos e atrair muitos, não é que se calhar tinham uma enormíssima capacidade de persuasão e eles ficavam absolutamente deliciados com aquilo que ouviam e vinham trabalhar comigo. E depois, quando eles acabavam o doutoramento e o mestrado e não sei o quê, e vinhamos dizer, então e os empregos? Isso agora, governem-se, não é? Venha só um bocadinho para o pé da câmara, que está muito longe, a gente quase não Sim. consegue ver. Bom, Sim. portanto Eles foram ter consigo e depois teve o é problema. normal. E, portanto, eu senti uma responsabilidade enorme para isso. E é uma coisa que me orgulho, porque aquilo que foi a Cheap Idea, hoje em Portugal, são cerca de 500 engenheiros. Hoje a Cheap Idea faz parte de uma grande empresa norte-americana, uma empresa de vários bilhões de dólares, não é? Em Portugal são 500 e tal, cerca de 500 engenheiros. Quer dizer, um jovem que se licencia o doutor nestas áreas de conhecimento não encontra emprego senão naquilo que foi a realidade, o mundo que a Cheap Idea construiu em Portugal. E obviamente é uma coisa que me dá muito orgulho. Não só em Portugal, também, como em Macau, na Polónia, por aí fora, não é? E aí, José, é verdade, não, está a fugir outra vez da câmara, veja lá. Aí, e fez sempre, é verdade, portanto, há informação sobre isso na internet, portanto, o José depois fez várias parcerias, esteve em Macau, fez um lab lá, e portanto, e aí, José, lá está, é um pouco o que falava no início, não é? Tem que se procurar e ver o que é que as empresas precisam e como é que eu ajudo aquelas empresas, não é? Portanto, no fundo é procurar este valor e estas sinergias com empresas e no espaço económico, não é? Portanto, Claro. é aí.
Ok. Bom, José, quase a terminarmos. Fala-se muito hoje em dia, e temos falado disto aqui, não é? Knowledge Based Economy, não é? Que hoje em dia vivemos esta economia do conhecimento. O que é que acha que nós podemos fazer para nos prepararmos para isto? Portanto, é esta curiosidade de ir atrás das coisas, porque hoje nós já não estamos num país de manufatura, não é? Nós não estamos um tempo disso, há realmente muito valor gerado de serviços e de conhecimento, conhecimento ou científico, ou como ele seja, mas de ideias. Como é que acha que pode-se tirar valor disso? Vamos lá ver. Uma knowledge-based economia, uma economia de conhecimento, é centrada em quê? Nas pessoas. As pessoas são transportadoras desse conhecimento, não é? Quer dizer, não é preciso fazer fábricas, enfim, pode ser preciso fazer fábricas, mas o conhecimento são as pessoas. E, portanto, obviamente, é muito importante investir no desenvolvimento do conhecimento das pessoas. Agora, por muitas das coisas que nós aqui já falámos, a questão é que conhecimento? E se nós estamos a falar numa economia do conhecimento, quer dizer que o conhecimento tem que ser útil à economia. E, portanto, nós temos que ser capazes de, mais do que criar as condições, porque as condições estão, eu acho que as condições estão criadas. O que é importante é perceber como é que o conhecimento pode ser útil à economia. Se extremarem as posições e disserem assim, se disser assim, como eu ouço, infelizmente, muitas vezes dizer, não, isto é o conhecimento XPTO, a economia que venha ter comigo, não é? Venha ter comigo para vir buscar o conhecimento. Ok. O que é que acontece? A economia não vem. A economia que nós temos em Portugal. A economia não vem. Porquê? Porque a economia não reconhece interesse, valor no conhecimento que eu digo que eu tenho. A Sofia, diga-me qual é a empresa em Portugal ou a indústria em Portugal que precisava de recrutar um chip designer. Ninguém. Zero. Claro. Agora é importante perceber isto. Mas porquê? Porque a economia está mal? Não. A economia é o que é. E nós temos uma economia e temos espírito empreendedor extraordinário na economia que nós temos. Curiosamente, muitos daqueles setores tradicionais que são a base, por exemplo, da nossa capacidade exportadora, a indústria têxtil, das confecções, do calçado, etc. Hoje as coisas obviamente são um bocadinho diferentes, mas muitas dessas coisas foram criadas por pessoas que nem sequer grau universitário tinham. Porque o país não lhes deu essa oportunidade. Não tiveram o privilégio que eu tive, e a Sofia teve, de chegarmos ao topo da formação que o nosso país nos pode dar. E, portanto, eles não tiveram outra alternativa senão atirarem-se à vida e ao mundo a fazer coisas. E foi assim que surgiram essas empresas. Hoje em dia, com as gerações mais novas, obviamente, já começa a haver formação académica, universitária nisso. Mas a realidade é essa. É um mundo que se fala muito pouco. Devia ser um exemplo para quem tem conhecimento e não tem a atitude empreendedora de se atirar ao mundo a fazer coisas. Não é? E eu conheci muitos, quando eu estive na Portugal Ventures e na PME Investimentos, eu conheci muitos, pessoas extraordinárias, eu conheci empresas extraordinárias. E nessa altura ouvia dessas pessoas dizer, não me ponham cá um professor catedrático à frente que eu nem sequer os quero ver à minha frente. Portanto, é uma conversa extremada.
E, portanto, este problema tem que ser quebrado, porque se este problema não for quebrado, nós não vamos ter economia de conhecimento, não há volta a dar-lhe. Mas aí o problema ser quebrado é o quê? É esta Porque experimentação. eu não tenho economia de conhecimento com milhares de doutores na universidade, ponto final. Nem eu, nem ninguém no mundo. Se calhar nem precisamos de tantos universitários, não é? Na realidade o que está a dizer é isso. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Se calhar, então, nós precisamos de experimentar mais. Portanto, nós temos que ter uma sociedade onde temos mais experimentação, seja... Eu não sei os números agora, mas aqui há uns anos atrás, um colega meu, muito preocupado com as estatísticas dessas coisas, nós temos mais doutores por milhar de habitantes do que na Alemanha. E eu voltava para ele e dizia, até podemos ter 10 milhões de doutores em Portugal. What is the deal? Quer dizer, se os 10 milhões de doutores não tiverem uma intervenção na economia, o que é que isso contribui para mim? Não é? É por isso que eu tenho um país como a Alemanha, que se calhar tem mais doutores por milhar de habitantes que há em Portugal. Claro, mas se calhar usa esse conhecimento. Portanto, quando se fala na economia de conhecimento, eu tenho que ter a economia a usar o conhecimento. Não é? Quando eu vejo jovens com graus académicos, são graus universitários, licenciatura, nas caixas registradoras dos supermercados, eu pergunto assim, é esse conhecimento que eu quero? Quando eu vejo jovens que se calhar têm também um grau académico universitário, a ganhar uns dinheirinhos com os toque-toques, os tuk-tuks, ou não sei o que, na cidade do... É isso que eu quero? É essa a ambição que eu quero para o meu país? Não, claro que não, claro que não. Pois há uma coisa muito interessante, empresas internacionais que vêm para Portugal e criam aqui unidades de engenharia e dizem que a engenharia é fantástica. Eu sei que pode ser fantástica, ok? Mas pagam o quê? Pagam ao preço daqui, não é? E é preciso perceber isto. É uma empresa que vem da Alemanha e cria aqui um centro de não sei o quê, usa engenheiros. Paga aos engenheiros 1000 euros ou 1000 e poucos euros, que é mais ou menos aquilo que se paga aqui no mercado. E a pergunta é, e esses 1000 euros, quanto é que valem? Esses 1000 euros, a empresa, quem diz alemão diz outra coisa qualquer, vai vender esses 1000 euros no mundo por 5000 euros. Ok? Então, a pergunta é, então e como é que poderíamos nós valorizar esse conhecimento? É o meu conhecimento. É o meu conhecimento. Mas eu deixo que o meu conhecimento seja capturado por quem sabe como é que vai vender ao mundo. Então o que eu tenho que fazer eu tenho que ter a coragem, a ambição e a determinação para ir vender o meu conhecimento ao mundo. E se eu for vender o meu conhecimento ao mundo, eu vou vender também por 5000. E como vendo por 5000, eu em vez de receber 1000, posso receber 3000. Percebe? José, só para terminar, e faço-lhe a pergunta, embora se calhar não é uma pergunta muito, enfim, politicamente correta, mas porquê é que vendeu a empresa? O José estava a fazer isso, a vender por 5000, porquê que vende? Uma boa pergunta, é muito fácil. Uma boa pergunta. Eu não vendi, a empresa foi comprada. Eu podia ter criado a Chip Idea com a porcentagem de capital que eu quisesse, acredita em mim. Quando comecei a Chip Idea, eu impus-me a mim mesmo ficar com 30% de capital da empresa. Não temos tempo para explicar, mas foi isto que aconteceu. Portanto, eu não me quis apropriar da empresa porque eu não queria a empresa. A empresa era uma missão que eu tinha que desenvolver para resolver o problema dos meus alunos. Nunca tive nem sonhos, nem ambições, não sei o quê, ter empresa. Não era. Empresa era uma missão. Ora bem, eu assumi, obviamente, a responsabilidade de liderar essa missão. Eu nunca tive o controle acionista da empresa, mas garanto que quem mandava na empresa era eu. Okay? E aí aprendi a diferença entre liderar e o ser dono das coisas. Bom. Ora bem, a Chip Idea começou com 25.000 euros. Porque era o dinheiro que eu e os meus 2 colegas, foram 2 alunos meus, fomos os 3 que começámos a empresa, conseguimos juntar e obviamente nessa altura ninguém dava o que quer que seja pela Chip Idea. Eu não perdi muito tempo porque eu conhecia o meu país e portanto não me pus a chorar.
ainda bati uma porta ou duas, não vale a pena agora estar a falar nisso, mas percebi rapidamente que não valia a pena e disse, portanto, agora, olha, atira-te. Bom, nessa altura, quando eu criei a empresa, aqui no departamento onde eu estou aqui no departamento de Engenharia Técnica do Instituto Supertec, à minha volta, todos colegas, dizem, maluco, este tipo é maluco, não se metam com ele. Isto não é para nós. Eu ouvi dizer isto não é para nós. Isto é para os países ricos, que é tal coisa, uma tecnologia altamente sofisticada. Isto é para os outros, não é para nós. Eu acho que aí tive a atitude que se espera do empreendedor. É maluco. Quer dizer, é maluco, não, é inconsciente, é um bocado inconsciente. É preciso, eu acho que é importante perceber isso, não é? É inconsciência. E inconsciência que é suportada por quê? Quando a Sofia pergunta, então, quais são as características do empreendedor? E houve tudo, determinação, resiliência, capacidade de trabalho, sacrifício, etc. Eu raramente ouço aquilo que eu considero mais importante. Sabe o que é? Confiança. E o que é confiança? A confiança é aquilo que a Sofia tem que lhe permite fazer coisas que a Sofia sabe que não sabe. E porquê é que a confiança é importante? Porque sabe que o que quer que lhe apareça pela frente, que a Sofia não sabe o que é, a Sofia é capaz de ultrapassar isso. E foi isso. E portanto, para essa inconsciência de se fazerem coisas que não se tem a mínima ideia, nunca tinha feito uma empresa, fazia a mínima ideia do que era a empresa, é preciso ter a confiança e dizer, eu sou capaz. Bom, passei por isso tudo. Bom, e na realidade eu só levantei capital 4 anos depois, portanto, começou em 1997 e foi fazer aquilo que se chama o bootstrap, não é? É muito simples, quer dizer, obviamente com 25 mil euros não vai a lado nenhum do mundo. E portanto o que é que tem que ter? Tem que ter empresas, tem que ter clientes. E portanto a obsessão de ir para o mundo à procura de empresas que precisassem do meu conhecimento, que não é meu, da empresa, não é? E que naturalmente depois nos pagasse. E foi assim que começou. Bom, em 2001 começámos a abrir a empresa a capital de risco, a investidores. E como a Sofia, fizemos várias rondas de capital, A, B e depois A, B+, ao todo levantámos 25 milhões de euros. É evidente a minha posição e a dos meus colegas também, à medida que vem entrando capital para a empresa, acontece uma coisa, são diluídos, não é? Ficam ali diluídos. E portanto, como a Sofia sabe, quando se decide trabalhar com o investidor, não somos obrigados a isso, não é? Mas se decidimos fazer isso, a empresa deixa de ser nossa. Porque o investidor, os investidores de capital de risco, é uma coisa que às vezes faz um bocado de confusão perceber isso, mas os investidores de capital de risco ganham dinheiro com dinheiro, ponto final. Eles não estão a fazer aqui obras de misericórdia, eles não estão a dar dinheiro a ninguém, eles estão a ganhar dinheiro com o dinheiro que alguém lhes deu para usar. Bom, e obviamente neste tipo de empresas não se ganha dinheiro com dividendos nem com coisas desse género. Ganha-se dinheiro com compra e venda. Tão simples como isso, compra e venda. E não é vender aos bocadinhos. E portanto é muito simples. A partir do momento que entraram investidores, os investidores tinham que ter janelas de saída. De saída. E essas janelas de saída estavam definidas contratualmente e, portanto, chegou à altura em que contratualmente essas janelas de saída tinham que ser abertas. E, portanto, é muito simples. É muito simples. E, na realidade, eu nunca tive qualquer instinto de me apropriar da empresa e de... Se eu quisesse, se de facto eu quisesse ter a Chip ID, para mim não tenho filhos, portanto não tenho o problema de passar para os meus filhos, mas também não fui habituado pelos meus pais, porque os meus pais são ambos farmacêuticos e nunca me lembro e o meu pai tem uma pequenina farmácia e nunca me lembro de dizer tens que ir para a farmácia, ficas com a que não fez parte da minha educação. E portanto é tão simples como isso. Ok, bom.
Fica a questão, não é? Temos que terminar. Fica a questão que se calhar não será, se calhar a capital de risco não será a estrutura se calhar ideal para produzir ou comercializar grandes empresas, não sei. É uma questão muito... Agora não percebo a questão. A sua empresa foi vendida para uma empresa norte-americana. Houve outros Sim, casos de empresas de semicondutores, de outras áreas muito estratégicas hoje em dia, que sim, foram vendidas, não é? E portanto há essa claro. questão se a Europa, e não é uma crítica, nós já sabemos, existem pessoas inteligentes em todo o mundo, toda a gente consegue, não é? Mas se calhar existem pressões de capital para que hajam saídas e estas empresas não fiquem em determinados territórios. Não sei, é uma questão aberta, eu não sei a resposta. Eu relativamente a isso não. Em primeiro lugar, o capital não tem cor, não é? Quer dizer, o capital não tem cor. Depois, eu percebo que podendo ter, foi uma coisa que eu nunca tive na Chip ID, como lhe disse, comecei com 30%. Mas, portanto, eu percebo que tendo o controle acionista, ou seja, 50% mais qualquer coisa, na realidade isso dá condições para se tomarem determinadas decisões ou impedirem outras decisões. Eu sei exatamente isso. Mas eu acredito muito que as coisas têm que ser feitas pela bondade das coisas. E, portanto, por exemplo, a Chip Idea, que foi comprada. Aliás, a Chip Idea foi comprada 2 vezes. Foi comprada primeiro por uma empresa norte-americana, a MIPS, que quase ia dando cabo da Chip Idea. E essa empresa, pouco mais de um ano depois de ter pago 150 milhões de dólares pela Chip Idea, vendeu a Chip Idea por 25 milhões de dólares. E vendeu a uma empresa grande. A Chip Idea não desapareceu de Portugal. A Chip Idea tem cá 500 engenheiros. Na altura nem 500 tinha, na altura nós tínhamos 350 em todo o mundo. O centro do Porto, a Chip Idea em Portugal tem 2 centros, tem um no Tec Maia e tem um ali no Lagoas Park. O centro do Porto tem autorização para recrutar todos os engenheiros que eles encontrarem. Mas sabemos que não é às vezes o usual quando se vende uma empresa, pode-se perder esse controle, mas... Sofia, não há regra, pode, eu sei, mas aí há muita outra conversa para dar, porque eu queria na cabeça criar as condições para que acontecesse aquilo que aconteceu. Eu sabia que a Chip Idea tinha que crescer muito rapidamente, ao contrário de outras situações que aconteceram em Portugal, que eram coisas muito pequeninas e eram facilmente transferíveis. E, portanto, eu também tive, como por exemplo, eu tive a preocupação de levar os níveis de remuneração salarial da Chip Idea a níveis quase dentro de parâmetros da Europa Central. E porquê é que eu também fiz isso de uma maneira muito acelerada, tanto quanto foi possível com os recursos que a empresa gerava e libertava? Porque eu queria que depois não viesse para cá uma empresa a pagar ao preço da mulher a dias, não é? Portanto, todas estas coisas que normalmente eu não falo, foram preocupações que eu tive na minha cabeça. Por exemplo, só para a Sofia perceber as preocupações que eu tive, eu nunca tive nenhum contrato a prazo. Os contratos tinham um período experimental e passado esse período experimental, eram contratos sem termos. Eu nunca paguei ninguém em recibos verdes. Ou seja, eu assumi desde sempre responsabilidades sociais enormes. Havia colegas meus, quando a Chip Idea começou a crescer e a recrutar muito, colegas meus diziam, Zé, mas cuidado, estás a crescer muito e tal, os custos, os salários. E sabe qual era a minha resposta para os meus colegas? Eu dizia assim, olha, sabe uma coisa, o meu problema não é manter a precariedade nos engenheiros que eu contrato. O meu problema e desafio é garantir que os meus engenheiros não se preocupam com aquilo que estão a ganhar. Porque ganham o suficiente para terem a vida que querem, com a família, etc. Esse é que é o meu problema e a minha responsabilidade. Não é arranjar esquemas para lhes manter a precariedade, não sei o quê. E, portanto, olha, é assim.
É assim que eu sou. E terminamos assim. José, muito obrigada pela sua ambição e coragem para ter feito o que fez. Falávamos mais horas e horas, quem sabe não haverá outras Nem oportunidades. querer saber. Nem querer saber. Muito obrigada, é sempre um prazer falar consigo. Igualmente, Sofia. Olha, obrigado pela oportunidade que me deu de partilhar aquilo. Ainda não partilhei aquilo que eu fiz mal. Ainda só fui partilhar as coisas Lá chegaremos, lá chegaremos. que fui fazendo razoavelmente, mas olha que também fiz mal muitas coisas, é verdade. Acredito, todos fazemos, todos fazemos. Exatamente, exatamente. Olha, um beijinho, gostei de ver. Assim para Olha, si, e mais uma vez, obrigado. Adeus. Adeus. Adeus.